Oi pessoal, tudo bem? Voltando aqui ao nosso assunto, e agora eu vou trazer para vocês um pouco sobre muro de divisa. Aí eu até coloquei aí no slide para vocês falando a importância da leitura e interpretação de projetos. Então, começando aí, o que seria, né, um muro de divisa? Vocês têm alguma ideia, alguma noção? O muro ele serve para delimitar o terreno e preservar a segurança. Mas na verdade a gente utiliza mais o muro na intenção de uma privacidade. Se a gente pensar em condomínios aí de residências, geralmente a frente, né, é aberto, não tem nenhum muro, nenhum portão fechando o terreno, mas as laterais e o fundo do terreno geralmente são fechadas, mas nessa intenção ainda de dar privacidade. Então eu até coloquei aí para vocês uma imagenzinha ilustrativa que ela mostra justamente aqui, né, como se fosse o nosso muro aí, né, que é o muro de divisa, né. E esse muro de divisa, ele serve para justamente, né, o nome de divisa, dividir o seu terreno com o terreno do seu vizinho. Então, quando um arquiteto vai fazer um projeto aí, o primeiro passo, né, que ele vai analisar é pegar a matrícula ali do imóvel e olhar qual é o tamanho daquele lote. Então, como nós podemos ver aqui nessa planta de localização, nós vamos ter os lotes, né, aqui a numeração deles, e a quadra onde ele está inserido, o bairro, a rua, né? E aí, geralmente, aqui vai estar o tamanho do terreno, né? Terreno 12 por 30, 10 por 20, 11 por 27. Temos diversas medidas aí de tamanhos de terrenos, de lotes. E aí, o que acontece? Quando, né, a pessoa vai construir, ela tem que fazer o quê? Colocar o seu muro dentro do seu terreno, né? E aí vem essa questão do muro de divisa, que geralmente a pessoa fala assim, eu vou fazer o meu muro o mais próximo possível, no limite do meu terreno, do final do meu terreno, para que me sobre mais áreas, para ter áreas verdes, para ter mais áreas para áreas construídas, né, mais espaço para que eu possa construir, e é geralmente o que as pessoas fazem. Só que o que acontece? Quando alguém vai construir, às vezes não chama um topógrafo e não faz, né, o levantamento planialtimétrico ali do terreno, então não se tem a medida exata daquele terreno. E por diversas vezes as pessoas acabam colocando o muro no terreno do vizinho, né? E esse é um problema que a gente tem. Mas, professora, o que tudo isso tem a ver com leitura e interpretação de projetos? Acontece que o quê? Que o arquiteto, após ele fazer, né, colocar as medidas do terreno certinho para fazer o projeto, ele vai e faz o desenho do projeto arquitetônico. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês, que seria a planta de implantação. E aí, algumas vezes, vai ter a garagem, varanda, alguma coisa do tipo, que vai estar no limite do terreno para dentro. E esse limite aqui, geralmente, de uma varanda, igual nós temos aqui no exemplo desse projetinho aqui, ó, essa representação aqui de telha de concreto, na medida de 6,36, seria uma varanda que está no limite do terreno. Como a gente pode ver aqui, ó, 30 metros teria o terreno. E essa varanda está no limite do terreno para dentro. E se você não se atentar nessa questão do projeto, você pode fazer uma varanda apoiada no teu muro, que vai estar dentro do terreno do teu vizinho. E isso depois vai gerar um custo enorme, né? Então, um exemplo disso real na prática que acontece, tá? Por isso que você tem que se atentar à leitura do projeto. Aqui no projeto arquitetônico me mostra essa varanda apoiada no muro. E aqui eu coloquei para vocês o projetinho de fundação básico. Toda vez que eu vou fazer uma obra, eu vou ter um projeto de fundação, que vai estar ali mostrando qual é a fundação que eu vou estar utilizando. E esse principal aqui, né, o iniciozinho dele é a planta de locação, que é onde eu vou locar a minha fundação dentro do terreno. E aqui, ó, como nós podemos ver, está a representação de sapatas com os seus pilares. E bem aqui eu fiz uma marcação para vocês, que seria aqui, ó, no eixo B e no eixo D, eu tenho duas sapatas importantes. Essas sapatas, vou até dar um zoom aqui para vocês, ó.
elas estão aqui, ó, no limite do meu terreno, que é onde eu vou ter aquela minha varandinha top maravilhosa. Então, ó, se vocês olharem aqui, essa direção que tá a minha varanda é aonde tá a minha fundação que eu marquei aqui para vocês, ó. E aí, dando um zoom nessa fundação, olha aqui como é que tá a minha sapatinha. Então, o que que acontece? Essa minha sapata, ela teria que ser sapata de divisa, ou seja, ela teria que estar alinhada ao limite do meu terreno para dentro do meu terreno. E não é o que está acontecendo aqui. Aí eu até coloquei para vocês aí, fundação na divisa do terreno? Pode. Será que pode colocar? Não pode. Eu não posso invadir o meu muro no terreno do vizinho, nem a minha fundação no terreno do vizinho. Porque se futuramente meu vizinho quiser construir alguma coisa e ele começar a escavar, ele pode ser que ache ali aquela minha sapatinha. E aí, gente, dá uma dor de cabeça aí, porque o vizinho vai, né? Ou ele vai quebrar, se ele quiser fazer a fundação dele, e aí vai danificar o muro, né? Ou ele pode entrar na justiça e arcar, né? Pedir para que você pague, né? Uma indenização para ele, porque você está usando o terreno dele. E parece que não, mas isso é super comum e é o que mais acontece. Agora, por que que acontece isso? Porque não tem essa compatibilização dos projetos. Então, não tem essa análise do projeto arquitetônico com o projeto estrutural, né? Então, você tem que saber fazer a leitura para quando você chegar lá na tua obra, você olhar e falar assim, opa, eu tenho uma varanda aqui, eu tenho um projeto de estrutura aqui mostrando que a minha fundação está invadindo o terreno do vizinho, tá? Para que você faça a modificação a tempo. Tá? Porque não é simplesmente só, eu vou lá e viro a minha sapata, ou eu mudo ela e faço ela menor, ou eu aumento ela. Existe a questão da ferragem também ali daquela fundação. E toda modificação que você tem durante a execução da obra vai te gerar um custo por causa do retrabalho. Vai te gerar mais custo com mão de obra, com equipamento, com material. Então, assim, quem vai pagar por tudo isso, né? Aí eu coloquei aqui para vocês a imagenzinha do início de uma obra. Como que começa? Eu vou ter o tapume para fazer. Então, o próprio tapume já é um exemplo aí de uma divisa, né? Um muro de divisa que eu tenho. Então, se eu vou ainda construir o muro, então seria interessante, por exemplo, eu não utilizar o tapume, já fazer a construção no meu muro. Uma coisa que o pessoal pergunta bastante. Eu posso, né, fazer o meu muro do limite para dentro, né? Mas eu posso fazer o meu muro no eixo, né? Aqui um exemplozinho, ó, eu tenho 2 muros aqui, certo? E estou construindo um outro. Eu posso fazer esse muro aqui entre esse e esse terreno? Posso, se o vizinho concordar, se você pegar um termo com ele assinado. Por quê? Pode ser que futuramente, né, ambos aqui vendam as casas. E aí o futuro vizinho, né, quer, tipo, cortar a parede, passar luminária ou construir alguma coisa colada no muro. E aí aquele muro é dos dois, metade de cada um, tá? E pode ser que um dos vizinhos se incomode depois com isso, tá? Então, para evitar aquela briga, ter aquela boa convivência, né, entre vizinhos, a gente precisa desses acordos, né, escritos e assinados para que não haja problema. Até porque tem custo, né? Geralmente o custo da obra é um custo já elevado, mas o custo do muro é um custo que ninguém quer pagar, porque é uma coisa que você constrói e fica lá e não tem, né, vamos dizer assim, um aproveitamento que nem dentro de um ambiente, né? Por diversas vezes você, na hora que você está fazendo uma obra, você tem que economizar, tipo, em acabamentos, não vou botar o piso tal que eu queria para eu economizar, porque eu ainda tenho que fazer um muro. Entendeu? Então tem essa questão aí que o pessoal reclama bastante e acontece, né? Então eu coloquei para vocês, durante a obra, quais os cuidados na execução do muro, né? Essa questão que eu comentei com vocês. Aonde eu vou fazer o muro de divisa? Eu vou fazer do meu limite para dentro ou eu vou fazer esse muro dentro dos 2 lotes, né? Então, por exemplo, se o muro tem 10 centímetros, 5 centímetros para um lado, 5 centímetros para o outro. Tá?
quais os danos que ele pode causar? Esses que eu comentei com vocês. Se a minha fundação invadir o terreno do vizinho, o vizinho quiser construir, ele pode simplesmente pegar e fazer a demolição da minha fundação e o meu muro vai cair depois, tá? Realmente o muro de divisa ele é um problema? Ele pode ser uma solução se houver essa parceria entre os dois vizinhos, tá, gente? Recapitulando aí, quando a gente for fazer o muro, né, eu tenho que fazer ele no início ou no fim da minha obra. O que vocês acham aí? Né? Eu posso estar fazendo o meu muro lá no início da obra, se eu quiser economizar, não tendo que fazer o tapume, né? Ou eu posso fazer ele lá do meio para o final da minha obra, eu deixo ele para fazer depois, se eu tenho material transitando ali o tempo todo. E aqui, quem vai arcar com os custos? Se eu estou fazendo ele bem no meio ali, entre um lote e o outro, eu posso dividir com o meu vizinho. Se eu estiver fazendo ele do meu terreno para dentro, do limite do meu terreno para dentro, eu vou arcar sozinho. E aí eu posso combinar com o meu vizinho de pagar o reboco do lado dele, alguma coisa do tipo, tá? E aqui o exemplozinho, coloquei a foto do final de como que ficou daquele projeto. Então, quando eu tenho um muro, né, ó, eu estou utilizando aquele muro como uma área construída também, aí como apoio da minha varanda, tá? Ele fica assim, aqui tá a varanda, e eu não sei se vocês conseguem visualizar aqui, já tá a viga baldrame do muro, que vai prosseguir o alinhamento da parede, tá? Agora, pensa se eu não presto atenção no projeto, eu construo a varanda dentro do terreno do meu vizinho, o que vai acontecer? O vizinho, depois, quando for construir, ele vai querer aquele pedacinho de terreno a mais que você ocupou, né? Então, deixa aí para vocês fazerem essa conta aí de qual seria o prejuízo que você teria. Até a próxima, pessoal. Eu trago mais vídeos para vocês aí relacionados sobre a área. Então, pessoal, até a próxima. Não esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar essa informação. Se fez sentido para você, pode fazer sentido para outras pessoas também. Até mais!